Bom, então vamos agora aqui para a terceira maneira de você ter o sentimento de que o seu desejo já está realizado. E essa forma é a imaginação, né? Então, essa é a terceira, eu já falei duas maneiras, né? Se porventura você não tem nada do passado que você possa se lembrar disso, e você vai usar a imaginação, tá? Como que você vai usar a imaginação? Existem duas formas, tá? Eu vou primeiro te falar a forma mais tranquila, mais fácil de aceitar, e depois uma forma aí que vai precisar de uma mudança de crença aí da sua parte. Então, a primeira forma, a forma tradicional, é você criando aí uma imagem do seu sonho, né? Ou seja, aquele um desejo que você escolheu, é preciso que você tenha uma imagem dele. Como que é aquele seu desejo sendo realizado? Que imagem? O que que você vê? O que que você sente? Tá? Então, por exemplo, se for uma coisa física, né? Eu quero determinado carro. Como que você pode criar essa imagem? Então você pode imaginar, por exemplo, se for um carro 0 km, você pode imaginar o vendedor lá do carro te passando a chave e você lá feliz da vida, pegando a chave, ligando o carro e saindo da concessionária. Se for uma casa, da mesma maneira, você pode imaginar o dono da casa te passando a chave, você lá com seu marido, ou com a sua esposa, ou com seu filho, enfim, sozinho, independente, né? E de acordo com a sua condição, lá com a chave, todo feliz da vida. Se for um estado, né, que você quiser, um estado de prosperidade, por exemplo, qual que seria o local que você se sentiria muito próspero? Eu me sentiria próspero indo para Dubai, por exemplo. Então, pegue lá uma imagem de Dubai, imagine você lá, tá? Lembra, a sua mente não sabe que é imaginação. Se você tem uma imagem lá e você consegue, né, você permanece com essa imagem por muito tempo, a sua mente acredita que aquilo é real, tá? Então, crie uma imagem disso. Crie uma imagem clara, o mais claro possível. Se for um estado de saúde, né, que você quiser, imagina você ir lá no seu médico e o médico falando para você, olha, você não tem mais esse problema, acabou. Então, crie uma imagem mental que seja a imagem do seu desejo realizado, tá? E aí lembra que eu já comentei, não pense em como isso vai acontecer. Não importa o como, você só precisa ter o sentimento, tá? O como vai acontecer de uma forma ou outra. Se você tiver o sentimento, vai acontecer de uma forma ou de outra, tá? E aí, uma coisa que vai ajudar nesse caso é se você anotar isso, tá? Porque às vezes a gente cria uma imagem e depois esquece daquilo. Então cria, talvez se você tiver um pouco de dificuldade também em criar imagem, você pode escrever primeiro, né? Então olha, como que é o seu desejo realizado? É assim, assim, assim. Você escrever isso e vez por outra, aí daqui a pouco eu vou te mostrar quando você deve colocar isso, quais os melhores momentos para você trazer isso para sua imaginação, mas é necessário que você tenha claramente isso. E o ideal é que seja uma coisa, como que eu posso dizer assim, que você não fique mudando, né? Então, por exemplo, eu quero um estado de saúde. Então, primeiro eu imagino o médico me falando, depois eu imagino outra coisa, depois... Não, crie uma imagem para essa imagem realmente fixar mais facilmente aí na sua mente. Beleza? Bom, essa é a forma simples, como eu te falei. Existe uma forma que, na verdade, assim, a técnica é a mesma, você vai fazer a mesma coisa. Porém, se você conseguir fazer o que eu vou te comentar aqui agora, acontece extraordinariamente mais rápido do que você quer. Que é você ressignificar imaginação, ou seja, você trocar o significado da palavra imaginação. Como que a gente sempre entendeu imaginação? A gente sempre entendeu imaginação como algo que não é verdade, né? Então, eu coloco isso na minha mente e aquilo, né, vem aquela imagem e tal, e eu acredito que aquilo não seja real, tá? Porém,
E aqui não dá para mostrar isso, vamos dizer assim, com todos os experimentos que já foram feitos, porque demandaria muito tempo. Mas uma coisa que eu posso te dizer é: a imaginação é 100% real. Ou seja, o que você imagina está acontecendo, porém em uma outra dimensão da realidade. Eu sei que às vezes falar isso, ouvir isso pela primeira vez, pode ser muito maluco, dependendo aí, né, do quanto você já está. Se você já é uma pessoa que estuda assim sobre leis universais e tudo mais, pode ser mais tranquilo de aceitar. Mas se não, pode ser uma coisa mais difícil. Mas para ficar mais claro, é como se existissem dois mundos: o mundo imaginário e o mundo físico. Tá? Então aqui a gente está no mundo físico, existe o mundo imaginário. O que a gente imagina acontece, está exatamente acontecendo no mundo imaginário. E esse mundo imaginário, ele influencia o mundo físico. Ou seja, aquilo que acontece no mundo imaginário, uma hora ou outra, se for mantido, né, ali no mundo imaginário, uma hora ou outra aparecerá no mundo físico. Tá? Um exemplo mais prático aqui para você entender esse conceito. Imagina que você vai viajar para um outro país. Você vai viajar para outro país e você, porventura, esquece o seu celular. Então, por exemplo, você está aqui no Brasil, vai viajar para os Estados Unidos e você esqueceu o seu celular. Chegou lá nos Estados Unidos, você, poxa, esqueci o celular. Aí alguém te pergunta, né, por exemplo, você tem celular? Lá nos Estados Unidos, né? A pessoa te pergunta, você tem celular? Você tem. Né? Você vai falar, tenho, sem estresse, né? É claro que tem. Eu só esqueci ele no Brasil. Mas que eu tenho, tem. Ele não está aqui comigo agora, mas eu tenho. Nesse exemplo, o Brasil é como se fosse o mundo imaginário e os Estados Unidos o mundo físico. Ou seja, você tem o celular, né, nesse exemplo, só que ele não está com você no momento. Né? Mas você já tem, você não tem dúvida que você já tem. Você simplesmente esqueceu ele lá. A questão aqui do mundo físico e imaginário é a mesma coisa. Tá? Aquilo que a gente tem na imaginação, a gente já tem. Isso já é real, só que em uma dimensão da realidade diferente do que a gente está acostumado. Tá? Eu sei que, como eu comentei, é uma coisa que no primeiro momento pode ser uma coisa muito mística, né? Muito cheia das 9 horas, como a gente diz aqui em Minas, mas se você realmente entender isso e aceitar isso, facilita bastante as coisas que você imagina de acontecer. Por quê? Quando você só imagina, você normalmente imagina assim, olha, eu estou imaginando isso e isso algum dia vai ser real. Quando você troca o significado da palavra imaginação e você entende que a imaginação é real, aí você fala, não, então isso que eu estou imaginando aqui já está acontecendo, já está comigo, só que no outro país, vamos dizer assim. Né? Então, voltando lá no nosso exemplo, você viajou do Brasil para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos você está sem o celular, mas o que você vai pensar? Não, tranquilo, quando eu voltar lá para o Brasil, eu vou ter o celular aqui na minha mão de novo. E é exatamente isso que acontece. Beleza? Se não ficou claro isso que eu falei, reveja esse vídeo de novo, para realmente ficar o mais claro possível aí para você entender, e use realmente a imaginação, tá? Como eu já coloquei aí, ela é a terceira na escala aí de prioridades, né? Se você puder ter uma experiência física, é melhor. Se você puder relembrar coisas do passado, é melhor. Mas a imaginação também é algo bem útil para você ter aí o sentimento. Beleza? É isso então. Abraço. Até a próxima aula.